Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para desejar um feliz ano novo, um excelente 2023 para todos. Tá legal? Dei uma paradinha aqui no canal, né? Porque o meu trabalho anda intenso e estou sem tempo também de caminhar aqui pelo parque, né? Mas quero dizer que tenho muitas ideias para o próximo ano, né? Pretendo me aprofundar ainda mais na filosofia, voltar a estudar certas coisas e começar a estudar outras, as quais eu nunca iniciei, né? Eu só conheço, mas não coloquei nem o pezinho ainda. Existem muitas áreas para eu desbravar, tá? Mas eu quero fazer uma observação sobre o momento político atual, né? Essa verdadeira loucura que nós estamos vivendo. Ontem eu assisti um resumo de um filme que eu não conhecia, chamado Idiocracy, né? Seria traduzido como Idiocracia. É um filme muito interessante. Ele é comédia, mas tem uma crítica social muito forte e uma crítica política também, né? Assista pelo menos o resumo desse filme. Tem muitos canais aí que fazem resumos, né, de filmes, que você vai ver a impressionante semelhança com o momento atual que nós estamos vivendo, né? O personagem, ele dorme, né, em uma máquina adaptada para isso e ele desperta depois de 500 anos, né? E lá no futuro nós temos uma tecnologia muito superior, só que as pessoas regrediram na sua idade mental. É como se elas não entendessem coisas básicas, né, coisas mínimas, como por exemplo o fato de que a água deve ser usada para a agricultura, para que as plantas cresçam, né? As pessoas preferem acreditar em ideias sem fundamento, usando energético no lugar da água, por exemplo, para jogar, né, sobre as sementes das plantas, dentre outras coisas. E esse personagem, que era assim um homem mediano, né, não era nenhum gênio comparado à época em que ele vivia, ele se vê como a pessoa mais inteligente do planeta, né? E aí ele vai tentar ajudar essas pessoas, né? Vai tentar fazer com que essas pessoas valorizem o conhecimento técnico, um conhecimento que está realmente baseado em evidências e não em memes, né? Não em, enfim, em frases soltas que não têm uma comprovação por trás, né? Mas são apenas palavras emotivas, né? E é exatamente esse o clima que contagiou o Brasil. Na verdade, a política sempre teve esse elemento fortemente emocional, só que no Brasil, de alguns anos para cá, isso chegou a um nível estratosférico, a ponto de você não conseguir mais diferenciar quem é um militante político de quem é um fanático religioso, porque os comportamentos são análogos, né? E você vê esses bolsonaristas se comportando como adeptos de seitas messiânicas que ficam marcando data para o Armagedon, para o último dia, né, em que será instaurada uma nova ordem na Terra, né, em que o reino de Deus será manifestado, em que Jesus Cristo virá nas nuvens, alguma coisa assim. E quando nada acontece, eles ficam buscando adaptações, eles ficam buscando justificativas para dizer que a data realmente estava certa, mas o evento era outro, eles interpretaram o evento de forma errada, né? Ou então eles vão falar que o evento aconteceu, só que foi de uma forma espiritual, invisível, silenciosa, somente aqueles que têm os olhos da fé é que puderam ver esse tipo de coisa. E nós estamos vendo atualmente isso com respeito a não aceitação da eleição do Lula e também a não aceitação da posse dele, né? Esses bolsonaristas mais fanáticos dizem que já foi provada a fraude nas urnas, quando isso é uma completa mentira, né? É tão absurdo quanto você querer substituir o uso da água na agricultura pelo energético, né? Foi feita uma auditoria pelos órgãos competentes, eles analisaram tudo aquilo que foi feito antes, durante e depois das eleições, Tribunal de Contas da União, o próprio Exército que acompanhou também a votação, né, que analisou o código-fonte que foi liberado 6 meses antes das eleições, como sempre acontece, o próprio Partido Liberal, que seria o grande interessado em anular as eleições, ele também mandou um técnico para acompanhar, né, a lacração das urnas, a votação. Ele analisou o resultado das eleições e a única coisa que ele levantou
não era um elemento, vamos dizer assim, sério, né? Não era uma tese consistente. Ele dizia que as urnas, boa parte das urnas não poderia ser auditada, portanto os votos delas era duvidoso, e ele estava pedindo a anulação daquelas urnas, e se elas fossem anuladas, o vencedor seria o Jair Bolsonaro do PL. Mas, como muito bem observado pelo ministro que analisou o caso, né, no Tribunal Superior Eleitoral, que recebeu esse pedido de anulação dos votos, o ministro Alexandre de Moraes observou que o próprio partido não levava a sério a sua tese, porque ele queria anular somente as eleições do segundo turno, e se a tese dele fosse consistente, ele pediria a anulação do primeiro turno também, né? E a justiça não pode ser usada para isso, a justiça não pode ser usada para brincadeira, né? Para jogar para a plateia. Ou a pessoa acredita na tese ou ela não acredita, e ele deu uma oportunidade para que o partido fizesse então uma alteração, né? Para que ele incluísse os dados da votação no primeiro turno, e o partido se recusou a fazer isso, né? E aí, de forma justa, o ministro aplicou uma multa por litigância de má-fé, né? Litigância significa você litigar contra alguém, você batalhar, né? Você pelejar, você buscar alguma coisa contra alguém, né? E ali o partido queria realmente que a justiça eleitoral desse a vitória para o seu candidato, né? Isso não é admissível, um partido não pode se comportar dessa forma. Um partido tem que respeitar as regras democráticas, as regras eleitorais, e por isso foi aplicada uma multa muito pesada sobre o partido. E a gente vê, pessoal, esses bolsonaristas criando as teorias mais estapafúrdias, dizendo, por exemplo, que o Tribunal Superior Eleitoral se comportou como um comitê da campanha do Lula, quando eles não observam que os ministros do TSE, incluindo Alexandre de Moraes, deram várias decisões favoráveis ao Bolsonaro durante a campanha. O próprio Bolsonaro citou isso em um dos debates com o Lula, quando ele falou que o ministro Alexandre de Moraes mandou que o PT não citasse o caso das meninas venezuelanas na campanha, que a frase do Bolsonaro sobre isso, sobre pintou um clima, foi tirada do contexto segundo Alexandre de Moraes. Isso também aconteceu com respeito à fala de Bolsonaro sobre ele querer comer carne humana, né? Dentre outros casos, lá no início da campanha, o PT tentou fazer que o PL retirasse do ar a campanha que mostrava o Alckmin, né, candidato a vice-presidente com o Lula, dizendo que Lula queria voltar à cena do crime, que Lula quebrou o país, que Lula queria acabar com a Lava Jato, né? Palavras que ele disse em 2018, né? E o TSE negou o pedido, né? Então ele manteve na campanha de Bolsonaro essa inserção da fala do Alckmin, mesmo ela sendo tirada do contexto, né? O partido não colocou a observação de que aquelas palavras eram lá da campanha de 2018, né? E o Alckmin dizia depois, né? Ele disse depois que ele se retratou, porque ele entendeu que a prisão de Lula foi injusta e que isso ficou comprovado com a declaração de que Sérgio Moro foi um juiz suspeito, né? Que não foi imparcial. Então você vê, pessoal, que houve decisões contra e a favor de Bolsonaro por parte do TSE. E os bolsominions ficam se apegando somente às decisões desfavoráveis para dizer que jogaram ali de forma parcial a favor do Lula, o que não é verdade, tá? Então, aqui no canal eu sempre tenho prezado pela isenção, né? Não no sentido de não tomar lado, mas no sentido de analisar as coisas com frieza, analisar os dois lados, observar as evidências, ouvir todos antes de formar a opinião, né? Porque tratando-se de política, nós não temos verdade, né? Tudo é inseguro, tudo é passivo de questionamento, né? Nós estamos falando de algo empírico, nós estamos falando de relações humanas e nós não temos como colocar isso em uma fórmula matemática, né? Não é como os primeiros princípios autoevidentes da razão, né? Conforme a filosofia que eu prego aqui. Nós estamos falando de algo que diz respeito à volatilidade empírica, né? Nós estamos falando da experiência sensorial e daquilo que os seres humanos fazem
ou podem fazer, né? E aí nós sempre temos dúvida com respeito a isso, mas nós temos sim juízos razoavelmente seguros de verossimilhança, aparência de realidade, né? E hoje nós vemos então essas pessoas que estavam acampadas, né, porque eles já estão se desmobilizando nesse dia 30 de dezembro, e eles realmente entram nessas conspirações, eles entram nessas explicações amalucadas, e o nível, assim, a quantidade de fake news que começaram a ser produzidas após a eleição do Lula deve ter superado a dos últimos 4 anos todos, sabe? Foi uma avalanche tão impressionante que nem deu para contar, né? Fake news atrás de fake news. E a gente via o nível de insanidade das pessoas quando elas diziam que uma juíza de um tribunal estrangeiro ou do TPI, Tribunal Penal Internacional, estava no Brasil com todas as provas de que as eleições foram fraudadas e ela ia anular as eleições. Como se fosse possível isso, né? Como se fosse possível um tribunal estrangeiro ou supranacional anular as eleições de um país. Isso é totalmente impossível, né? Não, a pessoa que criou isso, ela fez de propósito para tirar um sarro enorme com a cara das pessoas, né? Tanto é que eles pegavam pessoas como uma atriz pornô ou a cantora Lady Gaga ali para colocar como se fosse a juíza, né? E muitas pessoas engoliam essas coisas, assim como muitas pessoas estão achando que Lula morreu, né? Que quem está ali é um ator, né? Porque muitas pessoas fizeram montagens muito bem feitas, né? Mostrando ali alguém colocando a máscara do Lula, ou então o Lula tendo 10 dedos, né? Isso tudo já foi esclarecido pelos entendidos da área, né? Eles mostraram de onde vieram essas imagens, de onde vieram os filmes originais a partir dos quais foram feitas essas montagens. E as pessoas ficam se iludindo, pessoal, igualzinho os religiosos, né? Os cristãos mesmos, eles estão há mais de 2000 anos achando que Jesus vai voltar na geração deles, e eles ficam citando trechos da Bíblia que supostamente provariam isso. Livros, passagens do livro de Daniel, do Evangelho de Mateus, do Apocalipse, que provariam que Jesus virá nos dias desses cristãos, né? Todos eles, desde o começo ali, aqueles que conviveram com Jesus até os dias de hoje, eles estão dizendo isso. Ah não, segundo a Bíblia, essa é a última geração, daqui não passa, né? E o próprio Jesus deu margem a isso. Ele mesmo prometeu que nos dias dos seus apóstolos o reino glorioso de Deus seria implantado, né? Muitos não morreriam antes que ele viesse nas nuvens. Ele se manifestaria com poder e grande glória para instaurar a era eterna do reino de Deus, em que os justos seriam recompensados e os injustos seriam punidos. E isso não ocorreu, né? Pelo contrário, o que houve foi um enorme fracasso. Ele terminou morto, com a pior morte possível, e enquanto ele agonizava, ele ainda clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E é isso que está acontecendo com Bolsonaro também. Ele está agonizando, ele está indo embora do Brasil, segundo algumas notícias, né? Ele está indo para os Estados Unidos, para ele ficar submerso, para que os holofotes fiquem em cima do Lula, que vai tomar muitos erros, será muito criticado, como eu já falei. Não estou esperando grandes coisas do governo Lula, eu só tenho certeza que ele vai melhorar o cuidado com a área ambiental, isso sim. O resto vai ser, não vai ter tanta mudança assim, né? E muitas pessoas vão chorar. Nós vamos ver um rio de lágrimas agora mesmo, em 2023, com muitas pessoas manifestando arrependimento por ter apoiado o Lula, tá? E o bolsonarismo não vai morrer, né? Mesmo que Bolsonaro nunca mais volte a se candidatar, essas ideias políticas, sabe, de que o Brasil corre o risco de virar comunista, de virar uma ditadura, né? Isso aí vai continuar existindo, e nós vamos ver novos salvadores ou novas salvadoras da pátria se erguendo, né? Essas pessoas que estão profetizando, né, ou estavam, né, que o Lula não vai tomar posse, que o Bolsonaro vai dar um golpe militar, elas vão arrumar alguma justificativa depois, né? Elas vão acabar dizendo que Deus é o Deus do impossível, assim como ele levantou o rei Ciro lá atrás para derrotar a Babilônia e tirar os judeus do cativeiro. Ele também levantou o Lula, mesmo ele sendo um ímpio, um adorador de Satanás, para de certo modo ajudar o Brasil também, que o Bolsonaro tinha que se resguardar, que a saúde do Bolsonaro não estava mais
boa, né? E que Deus resolveu preservar o Bolsonaro, colocando o Lula ali de volta para mostrar que Deus é Deus em todas as situações e que foi graças à oração dos cristãos e graças aos protestos que eles fizeram nesses 60 dias aí, em frente aos quartéis, que o Brasil não virou comunista. Mesmo ele caindo na mão do PT de novo, o Brasil não virou comunista, né? O que é o menor de uma piada. O PT ficou 13 anos no poder, né? E o Brasil não chegou nem perto de virar uma ditadura comunista. O que era o meu medo lá em 2002, como eu já falei, né, no vídeo Vale a Pena Votar no Lula, eu também achava que o Lula tinha a pretensão de implantar uma ditadura no Brasil, devido às amizades suspeitas que ele tinha, né, com pessoas que não tinham apreço pela democracia, como Fidel Castro e Hugo Chávez. Então, pessoal, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Vamos continuar estudando filosofia, vamos continuar exercendo o nosso senso crítico em todas as situações, na área política, na área religiosa, nas relações humanas, né? Em tudo. Vamos sempre pensar se aquilo que nós estamos acreditando e defendendo tem um fundamento na realidade. Vamos analisar os argumentos contrários, vamos ver se as coisas realmente são como nós acreditamos ou se nós estamos sendo iludidos pelos nossos desejos e pelos nossos anseios, né, de acreditar em certas coisas, né, que muitas vezes não estão diante de nós, né, mas nós criamos uma miragem e tomamos isso como se fosse uma coisa que existe além disso, tá bom? Pessoal, por hoje era isso, até a próxima.